Mode. Começa agora mais um Vamos Falar de Bolsa da Omega Invest, Escola de Negócios. Apresentação, Renato Falcão. Organização e comentários, Fúvio Guelfi. Bom dia, Renato. Bom dia, Fúvios. Bom dia quem nos acompanha. Vamos agora a mais um dia de estudos e análises de mercado. Iniciaremos, como de costume, com a análise do índice de Bovespa. Agora, pelo horário de Brasília, segunda-feira, 13 de junho de 2011, 9 horas e 26 minutos da manhã. Como podemos verificar, pessoal? Após a conclusão da onda 3 de Elliott, no cenário principal, no fractal maior, viemos a entrar em uma tendência de baixa. Tendência de baixa é esta que direciona uma onda 4 na sequência. Esta onda 4 é dividida em ciclos de ação baixistas, A, B, reação, e C, baixista novamente. Desta onda C de correção, já estamos provavelmente em seu último fractal de ação baixista. Isso representa, em termos leigos, que este último topo formado aqui, na região, inclusive, que a gente mapeou aqui, aproximada dos 64.600 pontos, depois deste pivô que foi formado na baixa, temos uma projeção de estar vindo buscar aqui a casa dos 59.700 pontos, com suporte intermediário aqui na base do canal de baixa. Canal de baixa este que se formou em um paralelismo relativo a esta tendência de baixa principal. Ou seja, 61.500 é um suporte horizontal estimado. Perdão, pessoal, horizontal não, é um ponto de suporte aproximado. Me enganei aqui com as palavras. Dessa forma, o que é de se aguardar que aconteça aqui com o índice Bovespa? É de se aguardar que a gente tenha um movimento de correção até essa faixa. Aqui é possível que tenhamos ponto de suporte por alguns candles ou mesmo por um candle que seja. Aconteça um breve repique. Na sequência desse breve repique, venhamos a dar continuidade ao movimento de formação de topos e fundos descendentes. E com isso tenhamos uma inversão que rompa o efetivo suporte e venha a atingir aqui o nosso alvo dos 59.700 pontos. Lembrando que 59.700 pontos é apenas o início de uma área de inversão. Área de inversão esta que vai até os 57.700 pontos, né? Lembrando ainda que no fractal maior, o que é um fractal maior, pessoal? Lembrando ainda que no movimento mais amplo, na projeção do ciclo dominante, nós vamos ainda ter um alvo um pouco abaixo. 57.150 este alvo. A gente verifica que as áreas estão próximas, né?
e que a partir desta região aproximada de preços, a gente começa a ficar de olho em uma inversão, em algum ponto de suporte, que possa vir a estar originando o primeiro pivô de alta de um ciclo motriz, que impulsione o índice Bovespa novamente para cima. Desta forma, nossa visão de mercado no momento é baixista, temos um alvo definido nesse ciclo de baixa e um ponto de suporte intermediário. Voltando a mencionar, nossa perspectiva é que haja um ponto de suporte nesta região de preços, ocorra o repique e efetivamente depois a perda desse suporte buscando os 59.700 pontos. Dentro desta região, compreendida como área de inversão de Fibonacci, devemos estar formando um fundo deste movimento do índice Bovespa. A partir de então, devemos ficar de olho no primeiro pivô de alta verdadeiro do índice Bovespa, que nos guiará no início de um movimento comprador. Perfeito, pessoal. Sendo assim, esta é a nossa análise do índice Bovespa. Cabe lembrar que até os 61.500 pontos, que foi o referido suporte atual, nós estamos praticamente em queda livre, por assim dizer, devendo seguir a formação de topos e fundos descendentes, pessoal. Primeiro papel a ser analisado no dia vai ser Petro. O que a gente está vendo aqui na Petro, pessoal? Vamos lá. Da análise de um ciclo maior para a análise de um ciclo menor, nós temos aqui na Petro o percurso de uma onda corretiva de longo prazo, uma onda C de Elliott Waves, na qual estamos provavelmente no último período baixista, no último ciclo baixista, componente aqui deste canal de baixa, desta tendência de baixa com paralelismo. A partir de então, temos aqui uma formação baixista que nos leva a projetar alvo em 19,36 é o valor que está aqui, 19,36. 19,36, portanto, é o valor projetado que a gente tem para este ciclo de baixa. É o alvo inicial a partir de onde se iniciará provavelmente uma área de inversão. Devemos observar, eu tinha falado o valor errado, hein, pessoal? Só para ser exato, é 19,38 nosso alvo. Apenas para deixar claro,
19,88 é um alvo que já está definido, é um cenário já consolidado, porém, não deixa de ser um cenário que não é algo para o curtíssimo prazo. É um cenário que se projeta de curto a médio prazo. A gente pode estar falando de semanas ou de meses aqui. Verificamos os indícios de uma caminhada nessa direção neste último corte que tivemos dessa forte área do suporte horizontal, a partir da onde houve uma sinalização de perda de força deste suporte que temos no diário. A partir de então, dentro de uma formação de canal de baixa secundário que temos aqui no diário, viemos a perder força em alguns momentos aqui. E na última sexta-feira, novamente, viemos aqui ao teste desta resistência linear, que é exatamente coincidente com a resistência da média móvel de 21 períodos. E já vemos aqui pelos candles formados. Temos aqui um candle quase enforcado, né? Verificamos aqui pelos candles, pela formação de candles, pelos próprios padrões gráficos dos time frames de curtíssimo prazo, uma perda de força, que deverá seguir um movimento de correção. Esse movimento de correção que se projeta para o curtíssimo prazo, ele já tem algum alvo definido? Da formação de um pivô de baixa. Este pivô de baixa seria formado na perda de 23,54, se respeitar o topo deixado aqui em 23,94. 1 centavo acima do alvo que havíamos mapeado na semana passada, né? Dessa forma, respeitando-se o último topo e perdendo-se o último fundo, daremos início a uma formação de topos e fundos descendentes, conhecida como pivô de baixa, que nos projetará alvo em R$ 22,89. Dessa forma, é aguardar o início desse trade. Se for iniciado, a gente vai estar sinalizando de forma que estará montada uma operação com um alvo bem definido para o curtíssimo prazo e ponto de invalidação na superação do seu vértice, né? Que possivelmente será deixado em um ponto de stop planejado em 23,85, provavelmente. Mas isso a gente só vai saber depois do pivô mesmo, certo? Então, na Petro até agora a gente só tem uma área de forte resistência e o viés baixista de curto e médio prazo. Para o curtíssimo, para operações de curtíssimo, devemos aguardar aqui a formação de pivô na perda dos 23,54. A partir de então, abre-se espaço para uma operação vendedora. Ok? Certo. Vamos falar aqui sobre Vale 5, mas antes disso, vou abrir um pequeno espaço aqui para mostrar aos senhores o espaço de nosso site reservado à TV Ômega. Como verificamos aqui, no espaço direcionado à TV Ômega, temos o link de acesso ao Vamos Falar de Bolsa. Todos os que estão aqui ao vivo conosco acessaram este link. Temos a aba de acesso aos Quick Shots, que é o nosso canal do YouTube, né? Aqui temos vários vídeos, a gente coloca também os Vamos Falar de Bolsa por aqui. A gente colocou
recentemente 2 videoaulas, que também são bem recomendáveis. Temos o espaço Ômega Replay, que é onde vocês vão ter em HD o replay de todos os Vamos Falar de Bolsa e todos os netcalls que fizemos até hoje, para conferir a aplicação da metodologia. E o Ômega Invest Live, nosso canal no live stream, que vem sido iniciado a utilização há alguns dias, né? Particularmente na sexta-feira iniciamos um movimento aqui neste canal. E quem quiser estar acompanhando ao longo do dia, vai estar rodando aí replay do Vamos Falar de Bolsa, alguns quick shots, vão estar rodando, vai ser como uma TV virtual, com programas ainda gravados. Já já a gente começa a apresentar programas ao vivo. Então é isso aí, pessoal. Aberto espaço aqui e o convite para vocês virem conhecer aqui no nosso site www.omegainvest.com.br o espaço reservado à TV Ômega. Vamos agora à análise de Vale 5. Na Vale 5 a gente verifica aqui no diário, após a conclusão de uma onda 5 principal, que mapeou o topo da tendência de alta anterior, viemos a iniciar um movimento corretivo que, em onda A, testou a tendência primária de alta, em onda B trouxe um repique a este movimento, e a onda C efetivamente rompeu a tendência primária de alta e consolidou uma nova tendência primária baixista, que a gente vê aqui na cor fúcsia. Esta tendência baixista veio a ser o extremo de alguns topos importantes, de alguns ciclos importantes de Elliott Waves, dentre os quais verificamos mais recentemente o topo de um provável subciclo 4 de onda C. Atualmente nos encontramos no seguinte cenário: no aguardo do pivô de baixa motriz do último subciclo de queda do movimento. Neste sentido, na perda de 43,66, respeitando esse último topo deixado aqui, 45,25, estaremos formando o mencionado pivô de baixa, para vir atingir aqui em uma formação diária de topos e fundos descendentes, alvo na casa de R$ 41,09. A partir de onde se inicia uma área de inversão, tem espaço, né, pessoal, não alvo. Tem limite em 39,50. O que viria a, se testado o limite, trazer uma combinação com o alvo do fractal maior, R$ 39,34. Desta forma, a perda de 43,66 sinaliza para a gente um bom ponto para início de um mapeamento vendedor. Início da consolidação de um mapeamento vendedor, né, pessoal? Nos gráficos de curtíssimo prazo, é exatamente essa a mensagem também que a gente teria a passar. Então, na Vale mesmo, ficaremos aqui com o gráfico diário para início de conversa, né? Vamos ao estudo de OGX. O OGX foi um papel
no qual a carteira ômega estava comprada, né? Houve o stop na última sexta-feira ao valor R$ 15,14, o que acaba por invalidar aqui o nosso cenário de busca dos 16,06. Nosso cenário altista está invalidado. E nos apresenta um risco ao cenário de alta de OGX. Como sabem, quem acompanhou as nossas projeções mais recentes, em OGX existe um alvo projetado a partir deste pivô de alta motriz, do movimento de alta que se seguiu do fundo de onda C que tivemos, há um alvo em R$ 17,31 em gráfico diário, time frame diário, curto a médio prazo. É um alvo que a gente pode projetar para esse movimento de alta com um certo conforto baseado nas nossas ferramentas técnicas. Perfeito. A partir de então, seguiu a formação de um topo ascendente, fundo ascendente, novamente um topo ascendente, normal, tendência de alta. Traçado linear deste movimento, regra de Dow. Porém, aconteceu daí a perda da linha de tendência de alta, o que não invalida o cenário, mas traz uma menor confiabilidade. Aconteceu o pullback a essa tendência de alta, o que nos deixou mais claro a resistência deixada pelo patamar rompido. E a partir de então, ocorreu o stop de um subciclo de alta de fractal menor. Isso nos traz um risco? Com certeza. Traz o risco de virmos aqui ao fechamento deste gap de medida em 14,78 antes da esperada busca de 17,31. Então, para a OGX, nós esperamos vir ao fechamento deste gap. Ficamos no aguardo de algum pivô de alta que surja por aqui, que venha a trazer uma área de alvo composta para a busca aqui dos 17,31. Ok? Então, na OGX, a questão agora é aguardar o fechamento do gap. Para, a partir de então, é um gap diário, viu, pessoal? A gente só analisa fechamento de gap diário. Para, a partir de então, ficar no aguardo de algum movimento que nos sinalize o retorno do movimento de alta. Ou então, o ponto de stop, que seria a perda deste vértice gráfico aqui, o ponto de invalidação, stop desse cenário que está em 13,65. Ok? Ficaremos então no aguardo. No momento, o que podemos dizer é que existe uma grande possibilidade de vir ao fechamento do gap. Certo? Agora, pessoal, passados os 3 primeiros papéis base, fico aberto aqui para solicitações de análise, solicitações de estudo, né? Para que a gente possa estar compartilhando aqui também o que cada um quiser um pouquinho, né? Aqui do nosso amigo sempre presente Marcelo Hoffner, temos uma solicitação de MMXM3. MMXM3 que está no movimento um tanto quanto congestionado, o que podemos ver, né? A gente tinha formado um pivôzinho aqui na MMXM3, só que foi invalidado.
Poderia vir a ser formado outro pivô de alta na MMXM3, mas eu não vou nem dizer que vale a pena se dar muito ao trabalho de calcular esse pivô, porque ele não tem muita probabilidade não. Ele tem contra ele a tendência de baixa, primária, e a média de 100 períodos. Então ele é o típico pivô não efetivo. Desta forma, vamos analisar a sequência fractal. De modo que, após atingido o último alvo na queda, que foi a região, podemos conferir bem aqui, né, pessoal? Em MMX, assim como em diversos outros papéis, a metodologia Omega Invest tem sido bastante precisa ao encontrar áreas de inversão que determinam topos e fundos. Aqui, por exemplo, tivemos uma área de inversão projetada pela equipe que acabou por resultar em um topo no diário. Outra área de inversão, posterior a esta, projetou o próximo fundo. Basicamente, isso traz alguma exatidão às projeções de alvos que a gente faz, né? Dessa área de inversão, a gente está seguindo um movimento levemente congestionado, não é uma congestão clássica, delimitada entre limites horizontais, é uma congestão da qual até chegou a participar por algum período uma tendência de alta, mas que já ameaça estar sendo rompida aqui para a gente, né? Esta tendência de alta. De modo que a gente vai verificar que se houver uma sequência de um ou dois candles na venda aqui, a gente vai confirmar efetivamente este movimento de baixa. No gráfico de 60 minutos, a gente vai verificar se houve pivô de baixa motriz. A gente vai verificar que pode estar se aproximando. O pivô de baixo já pode ter sido inclusive definido. Pivô de baixa este que estaria projetando alvo aqui na casa dos 8,30, 8,27, né? De modo que traria mais uma sequência de topos e fundos descendentes. Este movimento aqui, para mapear no curtíssimo prazo, eu diria que eu não estou muito seguro em relação a ele. Mas, seguro estou em relação ao que eu vou dizer agora. Desde meados de novembro do ano passado, nós temos uma projeção em MMXM e ela se mantém a mesma. Alvo em R$ 7,81. Desta forma, esse alvo continua válido e os subciclos baixistas que daqui se desencadearem devem, na formação de topos e fundos descendentes, acabar por levar o papel a este alvo, que inicia a área de inversão oficial do movimento principal, que acabará por levar o papel a iniciar uma nova tendência de alta. Ok, pessoal? Então essa é a análise que a gente tem agora para a MMXM3. Também solicitado aqui, temos pose 3. Pose 3 está apresentando aqui para a gente uma resistência na área aproximada da média de 100 períodos. Né? Está mostrando para a gente alguma área de resistência, né? Respeitando o limite deixado pela última resistência horizontal em 8,88. Alguma dificuldade de percurso, que é normal numa tendência no movimento altista. Né? Mas em pose 3 a gente se mantém aqui nosso ponto de vista de um ciclo de alta, que deva vir a encarar aqui a busca dos R$ 10,16, respeitando aqui um ponto de invalidação, o stop.
esse ponto de invalidação do cenário seria a perda dos 6,74, ou seja, 6,73 é o ponto de invalidação efetivamente. Vamos falar aqui um pouquinho de lupa 3, também é outro papel que a gente está de olho nessa sequência de turnarounds. Alvo já definido em 16,10, por um pivô que se invalidaria na perda de 10,78. Tem como intermediário de percurso uma resistência em 13,99 aqui. É uma resistência que não vai permanecer nesse valor exato, mas que representa a média móvel exponencial de 100 períodos, que em outras palavras é a nossa base quadrada de notação científica exponencial. Dando sequência ao nosso programa de análises. Temos aqui o ZIN 5, que veio a invalidar o engolfo de alta que havia sido deixado. Como todos sabem, existe uma estatística para os candles, né? Estatística essa, pela qual a gente tem a leitura de que pontos de invalidação podem existir, com certeza. Mas continuamos vendo aqui, no índice de força relativa, uma divergência de alta na área de inversão. O que deve nos levar a estar formando um pivô de alta, mesmo que em fractal menor, que projete para a gente o fechamento deste gap e deste gap. Dois gaps de medida. Talvez até deste terceiro gap que a gente tem aqui. São alguns gaps de medida que ao longo do último ciclo de queda trouxeram para a gente uma consideração sobre um movimento de exuberância irracional de mercado, no qual o mercado caía além do ponto de sustentação dele próprio para o papel ZIN 5, gerando alguns dias onde a abertura era já abaixo do fechamento anterior e em nenhum momento do dia se chegava ao valor do fechamento anterior. Estes espaços gráficos ficaram abertos, os gaps. Dentro da classificação dos mesmos, que é uma classificação de gap de medida, os três gaps apresentados são gaps de medida, né? Salvo talvez este gap aqui, que já traz para a gente a possibilidade de ser uma fuga, mas estes dois aqui certamente tendem a ser gaps de medida. Esses espaços gráficos tendem a ser fechados. E o que deve dar início à projeção de curtíssimo prazo que fecha esses espaços gráficos será o primeiro pivô de alta, que devemos, portanto, aguardar no papel os ZIN 5. Já em área de inversão, com divergências altistas. Passando aqui por lojas Renner rapidamente, que no gráfico diário traz para a gente um alvo de médio prazo aqui na casa dos R$ 67,43, ou seja, segue percurso altista, com prováveis trancos e barrancos no curtíssimo prazo. Vamos ver aqui também TAM 4. TAM 4 que já ameaça dar o stop do nosso cenário comprado da carteira ômega, que será um stop muito bem planejado dentro de um manejo de risco eficiente, né? Estará invalidando, portanto, o ciclo de alta que se projetava para o papel. É de se esperar, né? Pode ser que não
aconteça, posso estar enganado. LLXL3, ficar na guarda do pivô semanal, né? Rompimento de R$ 5,40, vai passar a projetar para a gente de imediato alvo em 6,31 e na sequência um alvo de maior amplitude 8,33 será o nosso alvo. Não digo nem secundário porque são ciclos diferentes de projeção, né? Esse daqui, esta área é uma projeção de onda 3 e esta área é projeção para o final de uma onda 5. Então, temos aí dimensões temporais diferentes que nos levam a ter alguns alvos distintos, porém, a partir de 5, do rompimento de 5,40, ambos os alvos estarão definidos com bastante nitidez. Então, é um papel legal para estar observando. Lembrando que esse último alvo aqui em 8,83 tem a seu favor o gap de medida Black Swan deixado aberto no gráfico diário em 7,49. Clabin 4, que a gente sempre comenta, né? Está tendendo a um viés baixista aqui no diário. Está inclinado a perder seu ponto de suporte horizontal dos 5,50 e poucos, para vir acabar buscando provavelmente a média dos 252 períodos, que seria o próximo suporte dentro de um movimento motriz de baixa, entre os 5,30 e os 5,20, certo? Lembro também que é um cenário que a gente, apesar de analisar, a gente não vê muita... A gente não considera esse cenário como sendo muito bacana não, viu, pessoal? Hype 3, aguardando a formação de um pivô de alta, pois o último que havia sido formado foi invalidado. Então, a partir do rompimento de 16,20, se respeitar o último fundo deixado em 14,50, passa a projetar o fechamento daquele gap de medida que a gente tem ali em cima. Com alvo primário nos 18,89. É de se esperar se formar o pivô de alta. Cirela, pivô de alta formado no gráfico diário. Alvo aqui em 21,37 de curto a médio prazo, né? Porém, no curtíssimo ainda nos esbarramos aqui na resistência da média de 100 períodos, que traz alguma dificuldade do papel estar passando. Assim que rompida essa área de suporte horizontal dos 17,10 aproximadamente, estaremos mais livres, leves e soltos para a busca deste alvo, bem como o fechamento de um mini gap de medida que temos aqui em 17,83. Né? Então, esta é a sequência do que foi o esperado fundo de uma onda C na base de um canal de baixa. Ok? Cenário bem redondinho esse daqui também. Para finalizar aqui, BVMF3. É um papel que teve seu pivô de baixa, teve um repique nesse pivô de baixa, porém, está abaixo das médias principais, das médias longas, né? Meio que em teste da 21 ainda, pode se classificar dessa forma. Traz para a gente um alvo por Fibonacci composto primário em R$ 9,46, secundário em R$ 8,90.
Ok, está em ciclo de baixa, BVMF3, tendência primária de baixa, após conclusão de uma onda 5 no fractal diário semanal. Certo, pessoal? Fica aqui então também em um rápido comentário aberto aqui o convite. Eu vou mostrar aqui para os senhores. Aberto o convite para o nosso próximo curso de análise técnica, o curso geral amplo de análise técnica da Omega Invest, presencial em São Paulo, nos dias 2 e 3 de julho. Curso este que será apresentado no Hotel Aston Howard Johnson Faria Lima, em São Paulo. 2 e 3 de julho, das 9 às 18 horas, com intervalo para almoço. Os coffee breaks são incluídos. Acompanha a apostila, que ao contrário do que está aqui escrito, é uma apostila impressa, com todo o conteúdo do curso. E 21 dias grátis de acesso ao melhor software de análise técnica do país, que é justamente esse que a gente tem utilizado aqui, o Profit Chart Real Time. Você ganha 21 dias de Profit Chart Real Time na aquisição do curso de análise técnica geral amplo da Omega Invest. Além de acesso a todo um conteúdo VIP do nosso site destinado aos nossos alunos. Vale bastante a pena aqui participar desse curso. E quem quiser conhecer melhor o conteúdo deste curso, basta ir na aba Cursos do nosso website e clicar aqui em Geral Amplo. Ali você vai ter todo o conteúdo do curso Geral Amplo, bem como, se lhe interessar, o conteúdo do curso profissional e também de estratégias com opções. Cursos exclusivos para um público exclusivo. Ok, pessoal, sendo assim, agora 10 horas e 8 minutos da segunda-feira, 13 de junho de 2011, encerramos o programa Vamos Falar de Bolsa. E na sequência, quem quiser acompanhar a gente aqui, estaremos online no Omega Invest Club durante o dia inteiro. No Omega Invest Club estaremos atualizando nossos estudos, nossas análises de mercado. Convidamos todos a participar. Ok, pessoal? Então, fica aqui meu grande abraço, lembrando sempre de acessar o www.omegainvest.com.br, nosso portal financeiro. Desejo bons trades, bons lucros a todos. Um grande abraço. Lembrando sempre que a metodologia Omega Invest faz a ponte entre a teoria e a prática no mercado financeiro. Até mais.